Eu costumo sempre dizer que você precisa conhecer muito bem a sua língua materna. No nosso caso, o português aqui. Para ser um bom tradutor e criador de legendas, você precisa dominar a língua portuguesa. Não tem milagre. Por quê? Isso não é coisa da minha cabeça. Eu falo isso sobre os ombros de gigantes. É o seguinte, no final das contas, o seu produto final, a sua legenda, você vai redigir aquele texto em português, correto? Direcionado a determinado público, etc. Tudo que eu já falei em vídeos anteriores. Portanto, de nada adianta você ser bom em inglês, ter o inglês pica das galáxias. Morei 5 anos no Canadá, fiz FISC, CNN, CCA. Você precisa ser bom no português, senão as pessoas não vão te entender, ou vão entender o errado, ou você pode até mesmo pegar um assunto que você gosta, que você quer legendar, um trabalho que você valoriza e eternizar aquilo na rede, na web, com um português ruim. Imagina só, aquele documentário que você ama, aquele assunto que você adora, aquele vídeo que você quer que todo mundo veja, o seu português fica pobre. Você não vai conseguir nem se passar por engenhoso no inglês, porque as pessoas, os leigos, eles não conhecem, eles não sabem que habilidades estão inseridas ali. Então vamos lá, ó. Em português, falando em português mesmo, nem entrando ainda no âmbito da tradução, eu estou aqui até mesmo gravando esse vídeo, sempre ali sujeito a várias escolhas. Então tem várias motivações para eu escolher as palavras que eu uso, a ordem em que eu as coloco, o tom de voz que eu uso e uma parte do assunto eu pensei antes de gravar o vídeo. Outras palavras não, outras coisas vêm agora. Algumas coisas dependem do meu estado psicológico, do meu estado emocional, das minhas intenções. Então tem várias arbitrariedades que você faz espontaneamente ao falar ali. E quem entende a língua percebe essas nuances. Nisso eu chego ao segundo ponto. Uma coisa muito importante... Espera só parar de ventar aqui um pouquinho, espera aí. Tá ventando pra caramba, mano. Aí você pode se perguntar, Júlio, o que você quer dizer com isso? Eu preciso decorar todas as funções sintáticas, eu preciso decorar o acordo ortográfico, eu preciso ser um professor Pasquale, decorar isso, aquilo... Não, você não precisa. É claro que você precisa ter uma noção. Você precisa saber o que é um adjetivo, o que é um substantivo, o que é um advérbio, o que é um verbo. Por exemplo, para começar. E você precisa, mesmo que não saiba o nome de tudo, instintivamente, com o seu aprendizado de mundo aí, que você aprendeu na vida, na escola, você tem que saber conjugar o verbo, tem que fazer a concordância correta. Isso é óbvio, beleza? Se tiver errado, tá efetivamente errado. Como eu disse antes, não tem milagre. Mas o que vai dar o diferencial? Leia literatura, leia livros. Por quê? Pensa bem, pensa comigo, ó. Tudo que você imagina, o seu universo emocional, racional, tudo que você valoriza, que você despreza, tudo que você consegue conceber na sua imaginação, está nas palavras. Por isso que a literatura, ela aguça e aumenta a sua imaginação. Se você pode imaginar mais coisas, você consegue colecionar mais figurinhas mentais, você vai se expressar melhor. O seu português vai ser melhor, porque você vai saber dizer exatamente o que você quer com aquelas nuances. Você vai percebendo, mesmo que não teoricamente, mesmo que você não fique estudando livros e livros de português. Eu tive aula com o professor Travaglia, eu tive a sorte e a honra de ter tido aula com o professor Luiz Carlos Travaglia. O cara é foda, mano. O cara tem não sei quantos livros publicados, tem prêmio Jabuti, professor Zica da Federal de Uberlândia, já se aposentou. Peguei o último ano dele de dar aula. E ele falava o seguinte, ele falou, olha, até a ordem das palavras, falou na aula de estilística, até a ordem das palavras importa. Às vezes você não sabe a diferença, mas mesmo que você não sabe, existe uma diferença até mesmo na ordem em que as pessoas dizem as palavras. E falando nisso, é por isso, por exemplo, que existe tentativa de censura. Por isso que existe tentativa de censura, de imposição de uma espécie de nova língua, né? Em muitos países da Europa e na Califórnia, enfim, isso ainda vai chegar aqui um dia. É justamente por isso. Para você capar a imaginação das pessoas, você começa pela língua. O conceito que a pessoa não consegue imaginar, que a pessoa não consegue dar forma com a língua, com os conceitos, aquilo com o tempo deixa de existir nas gerações posteriores.
É por isso que você precisa se educar a respeito da sua língua. Você não precisa ser um professor Pasquale, não precisa decorar isso, aquilo, não precisa decorar nem os hífens. Ai, será que afro-americano, autossuficiente, antirreligioso, guarda-roupa tem hífen, não tem? Isso tudo você vai ter tempo de pesquisar. Você tem que saber que precisa pesquisar e tem que saber pesquisar. Agora, é claro que você não pode escrever xingar com CH. Gente, era digital, hoje com o Word, processador de texto, Google, dicionário, é inadmissível, erro ortográfico. É a única coisa assim, cara, é preto no branco, erro ortográfico, você vai se dar mal. Então, enfim, é isso aí, é por isso que eu digo, saber a própria língua, a língua materna, na tradução, é mais importante do que saber a língua na qual se traduz. Você precisa saber inglês? É claro, seu inglês precisa ser bom. Você precisa ter competência. Quem tem inglês melhor e português melhor, consequentemente faz traduções de mais qualidade. Então é isso, ó. Resumindo é o seguinte, você não precisa ser o Travaglia, você não precisa ser o professor Pasquale ou o Brechara, nada disso. Você precisa ter consciência no manejo da sua língua, beleza?